Queridos irmãos, sejam bem-vindos. Neste vídeo vamos falar sobre a morte. Como entender o fenômeno morte? Estou a falar no sentido profético. Será que quando Deus diz que vocês estão mortos, ou quando a Bíblia diz que nós morremos para Cristo morremos para o pecado e vivemos para Cristo, será que estão a dizer que nós fomos sepultados como sepultamos os nossos entes queridos lá no cemitério? Qual é a vossa opinião a respeito desse tema? Então, eu quero que vocês comentem aí em casa, digam qual é o vosso ponto de vista, quais são os textos que vocês já leram que falam sobre isto. Então, para quem acaba de nos acessar, somos um grupo de estudantes da Bíblia, sem nenhuma denominação religiosa. Não estamos preocupados com denominação religiosa, estamos preocupados com a verdade, da qual não tem sido ensinada ao nível do mundo. Então, sejam bem-vindos. Este é o canal Profecia do Último Minuto. Então, para hoje, preparamos esta aula para vocês, a morte. Vamos começar pelo livro de Romanos. Peço para abrir as vossas Bíblias. Vamos ver o livro de Romanos, capítulo 6. Romanos 6. Eu já encontrei aqui. Romanos capítulo 6, a partir do verso 10 a 11. Então, assim diz. No verso 10 diz assim: quando Cristo morreu, Ele morreu para destruir o poder da morte, de uma vez para sempre. Quando Cristo morreu para ir destruir o senhor anjo chamado morte. Matou e ele morreu para sempre. Mas então, será que hoje existe ou não existe esse ato, esse efeito de morte? Claro que existe. Para Deus, as coisas começam no espírito e terminam na carne. Vou dar um exemplo para vocês. Quando nós oramos de forma sincera e você pede alguma coisa no espírito, se for da vontade de Deus, esta coisa nos é dada espiritualmente. Depois é materializado com o tempo no meio onde você está. Recebe essa coisa da dimensão carnal. Então, Deus entrou lá no mundo dos mortos, onde o senhor anjo da morte é líder. Lutou com ele e derrotou. Foi derrotado para sempre. Para Deus, a morte já foi derrotada. Mas para nós, que ainda continuamos a ser chamados para o cemitério, a morte ainda continua ativa. Mas acreditem que para Deus não é nenhuma coisa misteriosa. E mesmo para os que estão em Cristo, a morte já foi derrotada. Então, agora, ele vive uma vida nova com Deus. Estamos a falar de Cristo. Da mesma maneira, vocês devem se considerar como mortos para o pecado, mas vivos para Deus por meio de Jesus Cristo. Então, se para ti aquilo que comandava a carne, a parte carnal que decidia sobre as suas ações, se elas já foram eliminadas, significa que você também estava com Cristo nesse dia que Jesus foi eliminar o senhor anjo da morte. Então você também já é vencedor, significa que você também já está com Deus. Como está com Deus se a gente está aqui na terra? Irmão Fulgêncio, está a deixar complicado isso? Não, é simples, vou explicar. Deus é espírito, como vocês sabem. Quando eu moro para o mundo, a minha carne não quer dizer que vai sumir. A morte pelo qual Jesus está a falar aqui é a morte espiritual. Vou dar exemplo de Adão e Eva. Quando Adão pecou, ele morreu. Muitos dizem que, Satanás não mentiu ao dizer que no dia que eles comessem poderiam descobrir o bem e o mal. Na verdade não iam morrer, Satanás não mentiu. Aqui existe uma profecia que vocês precisam entender. A morte pelo qual Jesus está a falar é morte espiritual, afastamento entre Deus e a pessoa. Então, quando eu me afasto de Deus, porque Deus não se afasta de ninguém. Quando eu me afasto de Deus, eu sou declarado um morto. E as coisas que eu vou fazendo lá fora, como estou longe de Deus, separado da luz,
eu estarei na escuridão, vou fazendo as coisas da escuridão. Logo, para Deus eu não existo. Então, a Bíblia, quando fala da morte, quando diz nós morremos, significa que assumimos que éramos pecadores, deixamos as nossas bebedeiras, deixamos o vício das mulheres ou dos homens, deixamos o vício dos cigarros, deixamos várias coisas, as idolatrias, entre várias coisas que nos levavam a se separar de Deus. Ou seja, quando você peca, você é expulso do jardim e passa a viver na terra. Então, você deixa de ser um cristão verdadeiro. Passa a ser um elemento da terra, que para Deus você já morreu. Ou seja, se você permanecer naquele estado até o dia que Ele vem, se te encontrarem quando ainda estás separado dele, você será considerado lixo ou serás considerado lenha para o inferno, porque você já estava morto. Mas se você receber a palavra da luz, ressuscitar, abandonar os seus atos que fazia na escuridão e procurar a luz, então você já está a reviver. Este reviver não quer dizer que você vai ser renascido como Nicodemos queria. Ir entrar na barriga de tua mãe e voltar novamente a nascer. Não. Significa que o ser anterior, que tinha vontades de vícios da terra, era ambicioso com dinheiro, era ganancioso com as coisas do outro, era avarento, era idólatra entre várias coisas, era imoral sexualmente, apoiava as poligamias, apoiava o homossexualismo, a pederastia. Este ser que comandava dentro de ti já não existe mais, já morreu. E se morreu é porque renasceu outra pessoa, que é você agora. Então é você que renasceu com Cristo. Aí você passa a ser da luz e jamais as trevas se identificarão em você. De outra forma diríamos, o teu nome já é escrito no livro da vida. Desde então, você não peca mais. E se pecar, você não precisa do mundo das trevas para procurar um advogado. Você vai procurar o próprio Cristo como seu advogado. Não sei se percebem. Então, para o João, tem uma parte... Aliás, antes do João tem o Paulo que fala o salário do pecado é a morte. Em que muitas pessoas interpretam esta carta dele de forma... Eu supostamente digo de forma errada. Mas a minha compreensão eu deixo para vocês hoje, que vocês avaliem a interpretação dos demais. E esta: quando você está em pecado, é como se o nosso corpo estivesse a trabalhar para alguém. Esta pessoa que nos obriga a fazer o mal, que na altura você acha que é o correto. Por exemplo, quando você tem o espírito de bebida, de bebidice, a sua vida inteira é pensar no álcool. Quando você é viciado pelas mulheres ou pelos homens, a tua vida quando amanhece só você pensa em trabalhar para alimentar o teu vício. Então, você é um trabalhador, só que de forma indireta. Estás a trabalhar para quem? Trabalhas para o diabo. Porque esses atos não têm nada a ver com a luz. Sinal de que quando você vai fazer o adultério, quando vai fumar a sua suruma, entre outras coisas, você não faz isso na via pública onde muita gente passa. Você precisa se esconder num cantinho, na escuridão, para atender o seu patrão. Este patrão são os espíritos do mal. São os demônios que nos induzem a fazer tal atos. Então, o que nós devemos fazer? Aqui, quando se diz o salário do pecado é a morte, você está a trabalhar para o pecado. Aparece alguém, como um irmão Fulgêncio, prega o evangelho para ti, e você ouve a mensagem dele, você muda o seu comportamento, abandona este vício que você alimentou durante anos e anos, significa que você já estava morto. Por quê? Estás a pagar o pecado que você estava a cometer. Então você morre, porque Cristo também morreu por causa do mal que o mundo tinha praticado. Então você vai morrer. Então estás a receber o pagamento dos erros que você cometeu. Ao morrer, você ressuscita como nova criatura. Então, nova criatura, o que vai fazer? Vai continuar a servir o pecado? O pecado? Ou vai continuar a fumar? Claramente que não.
Então, quem é que ressuscitou? É Cristo. Quando nós ressuscitamos, nova criatura somos. Então, pertencemos a Cristo. A partir desse Cristo, você agora já vai trabalhando as vontades de Cristo. Ele vai dizer, ali você fumava, aqui você não vai fumar. Ali você era prostituto, aqui você não será. Ali você era idólatra, aqui você não será. Então, você já foi comprado num sistema, passou a servir outro sistema. Então, o salário que é pago quando você peca é a morte. Mas não uma morte carnal, como se explica. Como dizem, qualquer pessoa que morreu é porque cometeu o pecado. Não é verdade, irmãos. Nós temos prova disso, por exemplo, aos bebês. Tem bebês recém-nascidos que não cometeram nenhum erro à nossa vista. Mas eles morrem. Então, será que vamos responsabilizar que eles cometeram esse pecado? Estão a pagar o salário da morte? Se o mundo já tinha se mergulhado em pecado, mas Cristo veio a pagar, com seu sangue apagou todo o pecado. Então, a morte dita verdadeiramente aqui é a morte espiritual. Assim como diz o livro de João, 1 João, no capítulo 5, de 16 a 18, aí a mensagem diz assim: se um irmão pecar, que não seja um pecado que leva à morte, vocês podem orar para ele. Mas se for um pecado que leva à morte, ele diz que não orem para esta pessoa. Então, significa que existe pecado que não nos leva a morrer, mas existe pecado que leva à morte. Existe um mal quando você pratica, você pode ter resgate, pode ter perdão. Os irmãos podem orar por ti, porque eles são puros, vão te purificar por intermédio deles. Você torna puro. Mas existe mal quando você pratica, nem eles são dignos de orar para ti. Então, aí você já morreu, você já está afastado dos seus irmãos, está afastado da luz de Deus. Então, a este tipo de pecado, Paulo diz que, aliás, o Pedro diz que, João digo, não orem para esta pessoa. Então, qual é esse tipo de pecado que eu não sou digno de merecer perdão dos meus amigos ou a oração dos meus companheiros? É quando você já teve a chance de ressuscitar e ainda voltaste a praticar as coisas do mal. Então, isto para Cristo chama blasfemador. Então, você é um blasfemo contra o Espírito Santo. Então, para esta pessoa, não tem onde ir mais. Eu te tirei do pecado, te coloquei na luz. Saíste da luz, voltaste à escuridão. Se eu te levar novamente da escuridão, onde é que vou te colocar? Respondam vocês, por exemplo. Eu tirei alguém das celas, lhe coloquei na rua. E ainda faz as coisas pelas quais voltará à cela. Se ele voltar à cela, quando eu vou lhe resgatar da cela, vou lhe colocar aonde? Onde ele vai sentir a vontade? Não existe, porque na rua ou em casa, na liberdade, ele não se sente à vontade. Então, esta pessoa é digna de merecer a cadeia perpétua. Então, nós, que somos cristãos, vocês, irmãos, aí em casa, que estão a ser monopolizados, que estão a ser assenhorados pelos pastores, pelos servos que pregam o evangelho falso, pelos mentirosos, pelos oportunistas, pessoas que se levantaram para pregar o evangelho, andam a distorcer a mensagem de Deus e levam com que vocês tenham medo das coisas carnais. Então, a morte referida nesses livros é morte espiritual. O pecado que nos afasta de Deus definitivamente, que nem eu, nem você, nem ninguém pode orar por si, é a blasfemação. Desonrar o nome de Deus. Nome é caráter. Então, quando você fala mal do caráter de Deus, você não entrará de jeito nenhum, nem neste século, nem no próximo século. Não entrarás no reino eterno. Significa que enquanto estiveres nesta tenda mortal, que é o corpo, esta carcaça, nunca terás paz no coração. E se esta tenda mortal se destruir, a sua alma não encontrará ainda paz. Vamos ver um outro texto no livro de Apocalipse. Peço para lerem, ou lermos juntos, Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 1 até versos 2. Aí temos uma igreja. No capítulo 3, de versos 1 a versos 2. A mensagem é direcionada à igreja de Sardes. Vocês sabem que igreja
não é uma denominação religiosa como hoje temos igreja adventista, igreja presbiteriana, católica, não é isso. Aqui era um grupo de cristãos que viviam naquela terra, que guardavam a mensagem de Deus, que depois, com o tempo, eles foram ensinados doutrinas erradas e se perderam. É um grupo de estudantes, é um grupo que pratica a doutrina de Deus de forma real, mas aqui eles estavam a se perder. Então Deus escreveu uma carta para ele e disse: ao anjo da igreja de Sardes escreva isto: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas diz o seguinte: eu sei o que vocês fazem e que vocês têm a fama de estarem vivos, mas na verdade estão mortos. Despertem e fortaleçam aquilo que vocês ainda têm, antes que moram completamente. Pois eu tenho notado que as suas obras não são perfeitas diante do meu Deus. O que isso quer dizer? Um grupo de pessoas que viviam naquela região guardaram a mensagem de Deus durante muito tempo, mas apareceram ensinos falsos que tornaram aquele grupinho fraco. Eles se sentiam que estamos a fazer o trabalho de Deus, se sentiam vivos, se sentiam que eram bons para Deus. Mas diante de Deus, na forma espiritual, eles não serviam a esse Deus. Eles serviam aos deuses. Significa que o mal já tinha lhes comprado, eles já eram escravos do pecado. Por isso, como Deus amou tanto aquele grupo, assim como ama a ti e a mim, escreveu essas mensagens para que dela possamos servir como exemplo. Despertar. Deus está a dizer: vocês, para mim, estão mortos. Se permanecerem nesta condição, quando eu voltar, vocês serão eliminados para sempre. Assim como o irmão aí em casa. Se você está a servir Deus de forma carnal, você já morreu. Mesmo que esteja a circular aí no mercado, a ir no serviço, a fazer suas atividades normais, para Deus você não existe. Só estás à espera do dia para que você seja condenado. Então, o que é necessário? Não necessita que você chame o seu pastor, venha orar para ti porque você morreu. Não. Precisa converter-se, precisa reconhecer que você está errado, mudar a sua vida, passar a olhar os outros como a ti mesmo. Praticar o amor que Deus recomenda. Aí você estará a ressuscitar e vai ver que tudo que você fazia ontem vai tornar nojo. Você vai sentir pavor, vergonha de tudo que fazia ontem. Mas se você permanecer nessa condição, como você é cristão, você é pastor, você é pregador, é ancião, é catequista, quando chega o sábado você que prega o evangelho, na verdade você estará completamente perdido. Então, antes que você acabe a sua vida, irmão, eu aconselho que veja esse vídeo, compare o que as escrituras dizem e seja você mesmo testemunha de toda a verdade. Em nome de Deus, eu quero que você seja curado, você seja ressuscitado da morte, assim como eu ressuscitei. Então, irmãos, a verdade já foi dita, vocês são testemunhas e se quiserem se salvar, vocês se salvarão. Em nome de Jesus, amém.